Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindos aqui a mais um estudo no nosso ministério. Hoje eu estou fazendo uma coisa fantástica. Eu estou fazendo o estúdio aqui no Instagram e ali no Facebook. Então, eu estou com os dois ligados. Eu estou com o meu iPad ligado no Instagram e estou com o computador ligado no Facebook. Eu sei que tem meninas que só usam o Facebook, tem meninas que só usam o Instagram. Então, para esse último estudo do Mulheres Como eu decidi fazer o estudo assim, para poder alcançar aí o maior número de mulheres possível. Faz um favor para mim, eu vou pausar o estudo por um segundo, eu quero que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais mulheres possam estar sendo abençoadas com esse estudo. O nosso estudo Mulheres Como ele é um estudo de 24 meses. Isso significa que esse mês de janeiro, em 2018, eu estava fazendo o primeiro vídeo, né, do estudo Mulheres Como Então, aí foi uma jornada, assim, uma montanha russa para a gente chegar onde a gente está hoje, né, e ter alcançado esse número de mulheres aqui no nosso ministério. Então, eu estou muito feliz de poder estar terminando, né, concluindo esse estudo com vocês. Esse vídeo agora, ele vai ser um vídeo longo, então, se você precisa se preparar aí para acompanhar, ele vai ficar gravado, né, eu vou colocar no YouTube. Ele vai ser o último vídeo dessa série toda de 24 meses. Escreve teu nome aí para mandar um abraço para você, que está aí nos acompanhando. Estou vendo a Leia aqui, é uma querida minha aqui no Instagram. Sei que a Aline Torres está no Facebook, acompanhando pelo Facebook. São meninas assim que, graças a Deus, têm estado comigo no ministério, tenho companheiras de estudo, né, durante anos. A Leia, a Aline, desde o Por um Coração Consagrado, estão comigo. Então, eu agradeço demais vocês me encorajarem. A Flaviana está aqui com a gente pelo Instagram. Então, vamos lá. Esse vídeo vai ser um vídeo longo, porque eu quero fazer tudo num vídeo só. Então, diferentemente do que eu estou fazendo. Então, se você está assistindo esse vídeo depois de que eu fiz ao vivo, você pode pausar, ver o minuto que você pausou para você voltar para aquele minuto. Mas, para mim, vai ser mais fácil do que fazer vários pequenos estudos. Já que eu estou concluindo o estudo, vai ser mais fácil para eu fazer assim. Então, esse daqui, gente, ele é... agora que eu tô vendo que o meu cactinho caiu. Ele vou mostrar para vocês. Ele foi feito, na época que eu comecei o estudo, eu contratei uma empresa para fazer para mim a edição, né? Eu montei o estudo, criei o estudo, fiz as pesquisas e daí eu contratei a empresa para fazer a edição em formato de planner. Então, esse daqui é o planner do Mulheres Como Ele já vem, quando eu fiz o Por um Coração Consagrado em 2017, eu fiz o Por um Coração Consagrado e eu ia botando as ilustrações, né, aos poucos, como eu estou fazendo agora com os estudos semanais. E quando na época que eu fui fazer esse estudo, eu pedi, né, a Liz me ajudou e a Ana Karen. A Ana Karen fez todas as ilustrações para mim, eu disse como eu queria cada mulher, e ela montou para mim 24 mulheres, e eu fiz todo o lettering. Gente, eu nunca fiz curso de... Boa tarde, Aline! Eu nunca fiz curso de lettering, eu estudei mesmo autodidata, né, com livros. Gente, eu vou ter que pausar aqui, porque tá vindo o som aqui do meu computador e eu não sei como é que desliga. Já acho que eu vou colocar em mudo. Vai ser o jeito mais fácil. Vai ser o jeito. Então, vamos lá. E daí a gente montou o planner, e daí eu adquiri o PDF da empresa. Na época, eu comercializei alguns no começo do estudo em papel, né? Já impresso, mas aí eu comprei o PDF para eu poder estar eu mesma mandando esse material para vocês. E ele está na minha lojinha. Se você quer começar esse estudo depois da gente ter feito os 24 estudos, você pode, ele está na minha lojinha. E antes, como ele veio datado, você vai encontrar na lojinha agora sem estar datado. Então, você pode ir colocando as datas, as medidas que você for fazendo. E ele vai vir assim, só que ao invés dessas washes com as datas, você vai colocar suas próprias datas. Então, você vai olhando
para vocês meninos aqui do Face. Você vai olhando qual mulher você vai estudar, quais são os tópicos, e você coloca a data daquele mês que você está fazendo. Então, ficou muito mais prático para vocês. Outro arquivo que você pode adquirir são as abas, as abinhas que tem os nomes de cada mulher. Você pode colar tanto no planner quanto na Bíblia. Assim também como vem com essa reguinha para você colocar no planner, que é um marcador de página. O planner, ele vem com cada ilustração de mulher já no início de cada mulher. Então, ele tem assim, ó, vou mostrar para vocês. Ele tem, por exemplo, esse aqui foi Eva. Eu não colori aqui, eu colori em outro arquivo. Então, aqui tá Eva, daí eu coloquei o meu lettering em Eva, a ilustração é da Ana Karen, ela que desenhou. Daí tem algumas ilustrações para você colocar as legendas que a gente coloca na Bíblia. Daí aqui tem o estudo sobre a vida dela. Aí, deixa eu vir aqui devagarzinho. Aqui tem o estudo histórico, o questionário histórico, a aplicação pessoal, o estudo dos espinhos e o tópico de imersão. Então, são vários estudos dentro da vida daquela mulher que a gente vai colocando. O estudo do Por um Coração Consagrado ainda está disponível, Aline. Você compra ele já completo no pacote, junto com o calendário de oração, né? Não calendário, mas a lista de assuntos de oração, ele vem junto para você imprimir e você colocar na sua Bíblia e fazer o Por um Coração Consagrado. Então, ele já vem todo no jeito para você imprimir e usar como fichário. Tá bom? Ele é o estudo de 1 ano. Então, pronto, gente. Expliquei como é que é feito. Você vai no YouTube, lá tem uma listinha de reprodução na minha página, Cafezinho da Tarde. E nessa listinha, ela tem todos os estudos de 24 meses. Então, se você quer começar um estudo bíblico e você quer aprender mais de Deus, vai lá no Cafezinho da Tarde, se inscreve no canal. E esses vídeos já estão todos lá e não vão sair de lá. Então, eu não cobro, né, nada para ensinar vocês. Nunca cobrei aqui no Cafezinho para ensinar. O que eu vendo para vocês são só os materiais, se você quiser adquirir, para você anotar. Uma coisa legal, uma coisa bonita. Eu gosto muito de coisas bonitas, né? A beleza, essas coisinhas me encantam. Então, eu faço questão de poder estar usando esses materiais para o meu devocional, meus estudos. Eu gosto de ter coisas legais. Então, você vai fazendo e você tem o material já pronto. Karina, eu não tenho condição de adquirir. Os meus produtos da loja, eles são hoje, né? Eu estou em 2020, janeiro, quando esse vídeo está sendo feito. Eles são hoje a menos de R$20. Então, um estudo de 2 anos por R$20 dá menos de R$1 por mês. Então, fica muito bom e já vem com todas as ilustrações. Além dos anexos, que tem as ilustrações que você pode colocar na Bíblia. Vou mostrar para vocês os anexos, coisa mais linda. Ele vem no plano, tá bom? Tem os anexozinhos aqui. Vou levantar porque as meninas do Facebook podem ver também. Daí ele tem as mulheres em... Se eu vou conseguir abrir. Tá vendo? Tamanho de 4. Para você colorir. Só um segundinho. Tá difícil de passar a página. Vem as ilustrações para você colorir e decalcar na Bíblia. Você bota embaixo da página e você passa por cima, né? Com a caneta. E ainda vem com umas coloridas para você estar fazendo ilustração e estar colando na Bíblia. Olha que legal. Você pode colar. Então, esse estudo vai ficar disponível para vocês. Então, quem está começando agora, 2020, Karina, eu quero começar um estudo. Vamos fazer esse. Eu não vou ensinar, esse ano é ano sabático para mim. Esse é o último estudo que eu estou ensinando para vocês no ano. Eu vou estar fazendo narrações dos livros que eu estou lendo de educação no lar, educação cristã no lar, mas e as compartilhações das fotos das minhas ilustrações na minha Bíblia. Mas eu não vou ensinar como eu estou ensinando vocês agora. E também nem sei, não posso prometer que em 2021 vai ter estudo no começo do ano. Eu tenho deste tanto de livro para ler de educação no lar que eu adquiri. E meu foco é a minha família nesse momento, né? Então, eu vou terminar isso, vou estar fazendo os meus estudos pessoais e compartilhando com vocês. E quem quiser ir no ritmo comigo, vai, né?
mas eu não posso prometer estar ensinando, porque não, realmente, nesse momento, o meu foco é a família. Então, vamos lá. Já viram o que é que o Planner tem? Quem quiser acompanhar, acompanha. Então, vamos lá. Vou começar o primeiro estudo. Vou pegar uma aguinha aqui. Vocês têm dúvida, podem escrever. A Débora está dizendo, não consigo comprar o estudo Por um Coração Consagrado. Então, ele está na lojinha. Então, você vai lá na lojinha e você pode adquirir tanto ele quanto esse daqui. E se você não tem algum problema entrando na lojinha, pode mandar mensagem no privado para mim que eu te ajudo. Você pode fazer por depósito bancário ou você pode fazer por PagSeguro, né? Deixa eu abrir aqui direitinho. Esse mês nós estamos estudando a mulher hemorrágica. Ah, esqueci de falar uma coisinha mais. Todo mês eu pinto uma ilustração, que é uma página da Bíblia, e coloco na minha lojinha para vocês. Então, há 23 meses, né? Esse mês é o mês 24, eu tenho pintado ilustrações e feito o meu lettering do meu estudo e colocado na minha Bíblia. Vou mostrar algumas para vocês. Quem quiser adquirir essas ilustrações, também estão na minha lojinha, custam R$2 cada, e você pode ir comprando aos poucos, comprar uma por mês, à medida que você for fazendo, caso você não queira pintar a sua e botar na Bíblia. Então, você pode adquirir as que eu já pintei. Karina, não tem o dom da escrita, não tem o dom da pintura. Não tem problema, você não vai deixar de fazer sua Bíblia bonita por causa disso. Então, vou mostrar para vocês como eu faço a minha, ó. Essa aqui é a minha Eva, foi a primeira que eu pintei. E eu coloquei aqui auxiliar, mãe, esposa e coragem, né? Criada a imagem de Deus. E daí eu vou fazendo de uma por uma, minha Sara, e vou usando, eu usei diversos tons diferentes. Aqui são as washes que eu também tenho na lojinha. Meu desejo, gente, é ter eu tenho muita coisa na lojinha. Porque eu vou fazendo aos poucos, né, e vou colocando, é aquela coisa, é a diligência do quem faz pouco, muito, né? Muitas vezes fazendo pouco. Minha Rebeca. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, só passando as páginas da minha Bíblia. Minha Léa. Minha Joquebede. Ai, são tantos, gente. Não vou ter como passar todos, mas deixa eu pegar aqui algumas outras. Minha Raabe. Minha Débora. Minha Ana. Vocês conseguem ver. Vou fazer para cá, para as meninas do Facebook conseguirem ver sem o reflexo. E assim vai indo, né? São todas essas 23, na minha Bíblia já tem 23 colocadas. E você pode adquirir já colorida também, né? Como eu falei. Ai, Cris, que bênção. Então, vamos lá. Vou pegar minha aguinha agora. Agora que eu já encorajei vocês, vamos para o estudo, né? Mulher hemorrágica. Essa daqui é a ilustração dela. Daí vamos para o estudo, o tópico de imersão, que é o primeiro estudo que eu sempre ensino, é o tópico de imersão. Esse tópico de imersão tem duas páginas, então ele é mais longo, né? Olha como ele ficou lindinho aqui. Então, vamos lá. Ele foi tirado do Baker Ilustrado, né? De Vida nos Tempos Bíblicos, de John A. Beck. Então, o conceito de puro e impuro no Velho Testamento pode ser difícil de compreender. Quando somos apresentados ao mundo criado originalmente, vemos a expressão era bom. Quando Deus cria as coisas, ele diz isso, isso. Oi, Érica! Ele diz isso, era bom. Ele criou, né? No final ele diz era bom, era bom. Então tem essa repetição do era bom na Bíblia, né? Tal e tal coisa que Deus criou, era bom. E ele pode se dizer que esse era bom significa pureza. Porque o era bom não tinha nada de impuro, né? Quando era bom é porque era puro. Daqui a pouco eu leio os comentários, viu, meninas? Não em termos higiênicos,
mas razoável em todo nível, aos olhos do Criador. O pecado veio ao mundo, né? E mudou esse conceito. Deus escolheu uma família para restaurar a santidade. Então, quando Deus escolhe a família de Israel, em Levítico, ele escolhe uma família para ser abençoada, ser cuidada, ser zelada por Deus, e que vai, amada, vai ficar salva no Facebook. Então, pode, se você precisa sair, não se preocupa. Pode entrar, depois vai ficar salva no Facebook, vai ficar salva no YouTube. Então, você pode acompanhar esse estudo depois no YouTube. Se você tem que cuidar da sua família e tudo, pode ir. Depois, com calma, lavando a louça, você me assiste, tá bom? Beijo. E quando Deus ele pegou e escolheu essa família, a família de Israel, para fazer a restauração, ele começou através da família, né? A gente vê que por uma família, Deus começou o mundo, Deus criou, né? Uma família, um homem e uma mulher que teriam filhos, procriariam, e por uma família veio a salvação também. Então, assim, a gente vê o plano de Deus para a família, né? Como Deus ama a família. Ele poderia ter salvo o mundo, né, de diversas formas, tipo, com a criatividade dele, né? Mas ele escolheu a família, ele escolheu que viesse através de uma linhagem familiar. Ele adotou o povo de Israel, a família de Israel. E depois disso, em Êxodo, o Senhor, ele prometeu não residir com outros povos. Então, ele escolheu o povo de Israel e ele falou, esse vai ser o meu povo, né? Então, assim, ele tinha essa exclusividade com o povo de Israel. A presença de Deus os distinguia de outros povos, e eles viam o mundo pelos seus olhos. Então, eles viam o mundo pelos olhos de Deus, porque Deus, ele dizia o que era santo, Deus dizia o que era separado, Deus é quem fazia a distinção da forma de viver de Israel. A pureza, ela vinha não pelo que o homem achava puro, mas pelo que Deus considera puro. Né? Tudo aquilo que vai de encontro à santidade de Deus, ele se torna impuro. Então, Deus, ele é quem coloca esses padrões. Não é nosso dever dizer o que é certo. Isso a gente vê muito na sociedade hoje. A sociedade dizendo, na minha visão, vocês têm que entender uma coisa. Existe fato e existe opinião, certo? Fato, para mim, Karina, essa é minha opinião, e é a opinião de Deus. Fato é a Bíblia, é a palavra de Deus, santa, inerrante. Oi, Dedé! Santa, inerrante é a palavra de Deus. Já a questão do que eu interpreto da palavra de Deus e como eu interpreto, essa é uma opinião. Então, eu tenho a minha, né? Tem textos bíblicos que eu tenho opiniões, tem textos bíblicos que eu vejo que é fato. E então a gente tem que fazer essa distinção entre o que é fato e o que é opinião, certo? Tem textos, um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A bebida, né? É um texto onde a Bíblia é clara. Se alguém chegar para mim e dizer, Karina, beber é pecado? A Bíblia está clara que beber não é pecado. Beber bebida alcoólica não é pecado. Agora, o contexto que você tá pode causar escândalo. E se torna um pecado não o beber, mas o escândalo. Então, a gente tem que ter o zelo, gente, de observar a palavra de Deus de acordo com o que Deus está dizendo. A palavra de Deus não dá espaço para achismo. A palavra de Deus é a palavra de Deus, sua opinião é sua opinião. O que Deus está falando aqui é a mesma coisa. Ele diz, o que é puro, é o que eu digo que é puro. O que é impuro é o que eu digo que é impuro. Você não tem direito de achar o que é puro impuro, o que é impuro puro. É a questão do que Deus requer do povo, certo? O povo passou, então, a ser classificado como puro e impuro. O alvo para o povo de Deus é permanecer puro, ritualmente puro. Então, eles, a partir daquele momento que Deus diz, não pode fazer isso, a partir do momento que eles faziam, eles estavam errando. Então, eles tinham que ter esse zelo de estar ficando puro e ficar ritualmente puro, né? Que ritualmente puro seriam aquelas pessoas puras para os rituais religiosos. Quando a pessoa estava impura, que é o exemplo da mulher com fluxo de sangue, ela não tinha nem o direito de pisar na parte de fora do templo, porque ela era impura, ritualmente impura. Então a gente tem que entender
quanto pesado isso era para os rituais daquela época, para a forma de viver daquela época, né? Havia muitas formas de se tornar impuro. Aí, Levítico 11, 4 e 23 fala, né? Tocar em algo impuro, o parto nos tornava impuro, doença infecciosa nos tornava impuro, atos e ou ações e pensamentos nos tornavam impuro, né? Imorais. Todas essas 4 formas, se você agisse em qualquer uma das 4, você estava impuro. Então, da mesma forma que existiam formas de ser impuro, existiam formas de se purificar. Deus, ele não simplesmente disse, você está impuro, você não vai poder se aproximar mais de mim. Ele te dá formas, né? Naquela época, ele deu as formas, e a gente vai chegar no momento de hoje, mas estou falando daquela época, de se purificar. Elas eram esperar um tempo determinado, então tinha ações, por exemplo, no caso da menstruação, ela tinha um período, e daí tinha o período de purificação depois disso. Então, a pessoa tem que esperar esse período para poder tornar-se ritualmente pura. Lavando com água, tinha coisas que você poderia lavar para torná-las puras. Oferecendo sacrifícios, que é a questão espiritual, tinha coisas que você faria. E no tempo de Jesus, né, isso era no Velho Testamento, agora no tempo de Jesus, não havia como o impuro purificar-se por si só. Então, Jesus, ele fala em alguns textos, eu vou ler para vocês, Mateus, quem quiser abrir, 8, 2 e 3. Mateus 8, 2 e 3, diz o seguinte: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e lhe disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Então, não havia como você se purificar sozinho, né? No caso de uma lepra, se não fosse alguma coisa assim, realmente sobrenatural, você não tinha como se purificar, né? Jesus, ele criticou quem seguia as leis de purificação, mas não fazia por dentro. No caso dos fariseus, né? Que eles seguiam ali aquela coisa do que fazer, só que a compaixão é como Paulo fala em Coríntios. Ele diz, né? Isso tudo que você faz sem amor não é nada. Então, o que eles tentavam, não era nada. Ele purificou os alimentos que eram impuros. Então, essa é uma coisa que Jesus fez, né? Vamos lá. A purificação os restaurava para o estado que perdemos antes do Jardim do Éden. Isso foi bem interessante para mim. Porque antes eu pensava assim, nunca o homem vai estar tão puro quando ele foi criado. E esse era um mito que eu tinha. Com esse estudo, ele me deu uma clareza espiritual para isso. Porque até o momento de você pecar, até o momento que você peca, você se arrependeu do seu pecado, você pediu a Jesus para morar no seu coração, você está alvo como a neve. O sangue dele nos limpa de todo pecado. É como o estudo semanal que a gente fez no cafezinho essa semana, a semana antepassada. Você está limpa. Você está tão limpa quando Adão, quando ele foi criado. O nível de relacionamento dele era maior porque ele estava em comunhão com Deus no sentido físico, né? Mas o nosso, a gente foi criada, a gente pecou, a gente pediu perdão, mas nós estamos tão limpas, nós estamos alvas. A partir do momento que a gente peca, a gente tem que se arrepender novamente do nosso pecado para que a restauração com Deus seja feita. O sangue de Cristo nos purifica, a consciência e os atos nos levam a... Desculpa, o sangue de Cristo nos purifica a consciência de atos que nos levam à morte. Vou ler Hebreus 9, 13 e 14. Então, se você pode abrir sua Bíblia em Hebreus 9, 13 e 14. Hebreus 9, 13 e 14. Diz o seguinte: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam,
de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Então, receba esse versículo, irmão. Se você fez um pecado na sua vida que você acha assim imperdoável, quem te purifica é o sangue de Cristo. Não é nada que você faz, não é algo que você faz para merecer perdão. Quem fez foi Cristo. Não tem o que a gente possa fazer. E nosso, eu vou até marcar esse versículo. E nosso, vou colocar aqui no papelzinho para eu marcar depois, que meu marcador está lá embaixo. Nós temos que ter a consciência disso, de que nós somos, né, nós nos tornamos puras através do sacrifício de Jesus na cruz. Não é através de, não em obras praticadas por nós, né? Não somos nós que nos purificamos, é Cristo que nos purifica. Tudo que nós fazemos é nos arrepender, né? Nos arrepender e pedir que Ele nos purifique. Então, lembra disso, vou ler novamente. O sangue de Cristo nos purifica a consciência de atos que nos levaram à morte. Levavam à morte. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é um pouquinho de pecado, não é alguns pecados, são todos os pecados. Então, vou ler para vocês 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se você tem problemas com aceitando o perdão de Deus, ou se perdoando, por favor, escreva esses 2 versículos no papel, coloque ele na sua mesa, na sua cozinha, na sua pia de louça, coloca pela casa todinha a palavra de Deus, né? Porque lembra disso, lembra que quem te purifica é Cristo, lembra que tudo que você tem que fazer é se arrepender e aceita o poder de Deus na tua vida, tá bom? Na grande tribulação, depois da grande tribulação, eles terão suas roupas limpas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Isso não significa que a gente vai parar de pecar aqui na Terra, gente. A gente está em processo, existe a conversão, que é você arrependimento de um lado e fé do outro. É você estar indo, né? Você deixar o que está para trás em arrependimento e andar para frente na fé. Então, quando você pensar em conversão, pensa nisso. Você está se arrependendo de coisas que você fez no passado e você está andando em direção à fé, que é o futuro. Você está já de olho no que você vai receber na frente. Então, é a certeza das coisas que a gente não vê. E a santificação é o meio. É você estar olhando o que você fez de pecado, que você sabe que é pecado, e não fazer mais. E tentar buscar a melhor forma possível de viver. Vou repetir, Cris, só um segundo. A melhor coisa possível de se viver, a melhor forma em que você não peque. Um exemplo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Se você tem problema com fofoca, não ande com pessoas fofoqueiras. Não busque saber informações que não são de acordo com o que Deus quer. Não invente, aumente ou escute coisas da vida das pessoas. Não permita que pessoas venham para você. Não significa que você tem que ser rude. Você pode dizer, irmã, me perdoe, mas isso não é uma coisa que eu quero me envolver. Pronto. Não tem problema. Então, a gente tem que ter zelo. Nós temos que ser zelosos e proativos a não pecar. Você tem que colocar cercas na sua vida para esse zelo, tá bom? Outro exemplo, você tem problemas com pornografia, vamos dar um exemplo. Então, coloca uma trava no teu computador, coloca trava, não assiste televisão em séries ou coisas que mostrem demais,
zela nas tuas roupas de você estar protegendo o templo do Espírito contra qualquer carnalidade. Então, tem esse zelo, sabe, gente? É uma coisa que a gente tem que ser proativa. Porque se você não tem um plano para não pecar, você vai pecar, certo? Se você não tem uma decisão, se você não coloca aquilo em decisão na tua vida, você não tem o que fazer. Você vai pecar. Porque você não está sendo proativa de buscar não pecar. Você não está buscando formas. E, principalmente, a primeira coisa de proatividade para não pecar é você orar e pedir ao Espírito Santo para te capacitar naquilo. Porque a força, gente, não é nossa. Não é Karina que decide não pecar. Karina decide pedir ajuda ao Espírito Santo. Mas quem me capacita na graça, quem me dá o poder, né? A Bíblia fala que o poder do Espírito que estava em Jesus está em nós. Então, a gente tem que ter esse zelo de entender que nós somos super poderosos pela graça do Espírito Santo, mas não é poder nosso, é dom de Deus. Deus é quem nos ajuda, certo? Então, não somos melhores que ninguém. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Com todos aqueles frutos do Espírito que você lê na Bíblia, tudo aquilo é Cristo quem capacita, tá bom? Versículos para Cris, aí, Cris. Hebreus 9, 13 e 14. E 1 João 1 e 7. São os versículos para você anotar e meditar diariamente sobre a pureza que Cristo requer de nós. E o sacrifício que essa pureza custou. Não foi uma pureza que foi de graça, como na criação. Depois da criação veio muita coisa, foi muita história. E principalmente o sacrifício de Cristo na cruz, né? Quanto ele sofreu. E o mundo que foi chamado de muito bom em Gênesis torna-se novamente limpo e puro no livro de Apocalipse. Então, quando você lê Apocalipse 15, 5 e 6, 19, 8, 19, 14 e 22, 14. Eu vou ler para vocês Apocalipse 22, 14 agora. Gente, eu achei muito lindo isso. Eu nunca tinha feito essa relação de pureza na criação e pureza na redenção, né? Ao fim. E pureza na santificação. Eu nunca tinha feito essa conexão até quando eu fiz esse estudo. Eu digo, gente, isso é lindo. Né? Deus requer pureza aqui, ele fez puro, daí ele requer pureza no Velho Testamento. Daí ele nos ajuda através de Cristo, que nós nos tornamos puros através do sangue de Cristo. E constantemente ele nos capacita na pureza, na santificação. E quando Cristo vier, nós vamos estar finalmente puras para sempre, né? Não vai ter mais o pecado, o risco de pecar. Apocalipse 22, 14 diz o seguinte, ó. Felizes os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida. Porém, podem entrar na cidade pelas portas. Aí, eu vou ler o versículo 12 para fazer sentido, tá bom? Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando ele fala o princípio e o fim, daí tipo, faz sentido para mim, né? O princípio e o fim. O princípio na pureza. Ele era a pureza, né? Ele é puro. É uma característica dele. Ele é o princípio desde o princípio. E o fim, né? Então, assim, para mim faz todo sentido. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Isso daqui, gente, não está dizendo que quem faz essas coisas em si e se arrepende não vai mais para o céu. Não é nada disso que está dizendo. É pessoas que decidem viver essa vida ao invés do arrependimento. Então, é uma pessoa que, ao invés de se arrepender dos seus pecados e buscar essa santificação contínua, a pessoa decide simplesmente ser um feiticeiro. Então, não estou nem aí, não quero me arrepender do que eu estou fazendo, e daí decide, opta por essa vida, né? E não tem arrependimento. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, esse eu coloquei aqui, pura pelo sangue do Cordeiro. Eu escrevi aqui na minha agenda, vou virar aqui de lado, se eu conseguir ver. Pura pelo sangue do Cordeiro. E as fotos das páginas
de todos os estudos que eu fiz no cafezinho vão para minha página no Instagram. Então, você vai conseguir encontrar todas as páginas e no Facebook também. Você olha no álbum de fotos, todos os estudos, todas as páginas nesses 24 meses, você vai encontrar essas páginas, a foto delas dizendo qual estudo, qual mês, qual mulher no Instagram, tá bom? E no Facebook. Só você dar uma olhada, aí você pode pegar no computador e você pode anotar na sua agenda. Vamos lá. Próximo estudo agora, esse foi o estudo 1, né? Tópico de imersão com o tópico pura e impura. Agora vamos ao estudo histórico, tá bom? Condições sociais e políticas. Eu vou ler aqui os comentários de vocês rapidinho, antes de eu continuar. Oi, Yane! A Débora está dizendo, muito feliz em ter conseguido realizar o estudo Mulheres como Eu, finalizando a mulher do fluxo de sangue, e como eu aprendi. Graças a Deus, irmã. Graças a Deus, Deus te deu essa bênção, né? E ele é bem claro quando ele fala que quando a gente o busca, ele não se esconde de nós, né? Ele se faz mostrar. Então, assim, eu tenho visto isso no cafezinho desde 2014, 2013, quando eu comecei as leituras, 2014, quando eu comecei os estudos escritos, 2015 os estudos ilustrados, daí vem, né, 2015 as pinturas, 2016 os estudos ilustrados, e 2016, 17, 18, 19, faz 4 anos que eu faço estudos bíblicos ilustrados e escrita, lettering, e eu tenho visto que Deus, ele se mostra, né, ele não se esconde de quem o busca. Condições sociais e políticas, vamos lá. Então, eu coloquei no Novo Testamento, eu vou dar para vocês algumas referências e o que essas referências mostram nas condições sociais e políticas das mulheres no tempo da Bíblia. Meu nome, Cris, meu nome é Karina Barber. Vamos lá. Mateus 13, 33. Mulher comparada ao gradual crescimento da igreja. São figuras de linguagem da mulher. Então, eu vou ter que ler essas referências com vocês para fazer sentido o que eu estou dizendo, tá bom? Mateus 13, 33 diz o seguinte. Vamos lá. Minha Isabel. Mateus 13, 33. É na parábola do grão da mostarda e do fermento. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Então, ele coloca que o reino de Deus é como um fermento. É um fermento na massa, né? As mulheres naquela época sabiam muito que era isso, porque fazer pão era uma coisa diária para elas, né? Então, a igreja seria isso. Seria um pouquinho de fermento na massa, né? Eles começaram com mínimas pessoas, e hoje a igreja de Cristo está espalhada, né, ao longo de todo o mundo. Então, essas figuras de linguagem são relacionadas à mulher, e a gente vê pequenas porções de como a mulher vivia naquela época, tá bom? Mateus 18, 25. Vamos ver o que é que fala. Ver que contexto é. Na parábola do servo impiedoso. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Escravidão por conta de dívidas, né? Naquela época, muitas mulheres eram escravas. Cris, eu anotei tua pergunta, eu respondo já, tá bom? Muitas mulheres eram escravizadas por conta das dívidas dos maridos. E isso era muito triste, mas Deus, no Velho Testamento, na lei do Pentateuco, ele coloca que a cada 7 anos precisaria ter, ele chamava o ano do jubileu, onde os escravos dos próprios hebreus estariam livres, seriam libertados. E daí ele coloca isso como regra, né? Como lei de Deus. E daí, nesse exemplo, ele está colocando um caso de uma mulher escrava, né?
que seria escravizada por conta da dívida. Mateus 22, 23 a 33. O pedido de uma mãe. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Isso é a esposa de Zebedeu, pedindo que os seus filhos ficassem sentados à direita e à esquerda de Jesus, né? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A instituição do casamento é para a nossa vida na terra. E eu acho que eu li o texto errado. Claro que eu li o texto errado. Mateus 22, gente, não 20. Mateus 22, 23 a 33. É sobre o casamento. 23 a 33. Pronto, é o texto do casamento. É aquele que Jesus, ele fala da mulher que casou. Naquela época existia, eu vou ler essa parte, vai ser mais fácil, ela vai estar explicando, né? A instituição do casamento é para a nossa vida na terra. Os saduceus estavam errados sobre a ressurreição, pois eles não conheciam nem as escrituras e nem o poder de Deus. Naquela época existia a lei de resgate, né? Que foi até a mesma história de Ruth, no Velho Testamento. Você casava, você tinha um esposo, e seu esposo falecia. E seu esposo tinha irmãos. Então, para você não ficar destituída, porque a mulher não tinha direito a posses naquela época, você casaria com o irmão, do seu cunhado, e ele teria um filho com você, e esse filho seria a sua herança iria para o seu filho. Então, era a forma que eles tinham para poder estar abençoando as mulheres, né? Para poder dar essa segurança familiar para a mulher. E daí o que acontece é que eles, quando, nesse caso, que ele fala nessa história, esse homem morre, a mulher fica viúva e ela casa com vários irmãos, né? Casa com um, outro, ele morre, casa com outro, ele morre, casa com outro, ele morre. E essa pergunta não foi feita para curiosidade da questão, era para instigar Jesus a confusão. Porque as pessoas estavam perguntando, tinha os saduceus que não acreditavam na ressurreição e tinha os fariseus que acreditavam. E a pergunta é, quando chegar no céu, ela vai ser esposa de quem? De qual desses irmãos? Então, era uma pergunta para pegar Jesus. Não era para responder, não era uma dúvida bíblica, uma dúvida de conhecimento de Jesus. E, gente, ele vai falando aqui muitos casos. Então, eu não vou ler todos os casos, essa foto vai ficar no cafezinho, e vocês vão poder ler vocês mesmos, mas ela vai mostrando, assim, alguns fatos da vida das mulheres naquela época. Moer o trigo era um ato que as mulheres desempenhavam diariamente. Mateus 24, 41, você vai encontrar. Jesus virá de forma inesperada. Devemos estar prontas para quando ele vier. Então, todo dia elas moíam trigo, todo dia elas faziam pão fresquinho, não tinham conservantes. Então, você tinha que fazer a comida todo dia, não tinha geladeira para colocar a sua comida, tudo tinha que ser fresquinho, né? Mateus 4, 25 a 26. Deus abençoará os pagãos, caso o seu próprio povo rejeite. Lucas 14, 20. A porta da salvação está aberta a todos que respondem. Lucas 15, 8. Esse eu vou ter que ler. Ela trouxe segurança ao casamento. Vamos ver o que ele está falando aqui. Lucas 15. Minha Maria. Lucas 15. 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Ele está falando da videira, né? Da questão da videira e dos ramos. Não, estou em João. Estou confundindo as referências já. Começando a ficar bem... Lucas 15.
15, 8. Parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e varre a casa toda e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, nesse caso, na época que as mulheres casavam, elas tinham dote. E esse dote era muitas vezes feito em um cordão para que essa mulher guardasse isso, caso ela viesse, o marido viesse a se divorciar dela, ou ela tinha, né, essa segurança do dote. Por isso que aqui está falando. Ela trouxe a segurança ao casamento, então ela traz essa segurança para o casamento. Lucas 17, 26 a 27, tudo parecerá normal até que Deus intervenha. Lucas 17. Algumas eu tenho que ler porque a forma como eu fiz o estudo só faz sentido se eu ler a referência. 26 a 27. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias... Só tenho certeza que eu estou lendo a coisa certa. Lucas 17, 26, isso. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo viria comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Então aqui ele faz a questão do zelo, né? Tudo na vida vai parecer normal, a partir daquele momento até, né, a atualidade. A gente vai estar vivendo a vida normalmente até que Jesus venha. E daí vai ser como o ladrão da noite, né? Ele vai vir, ninguém sabe o dia e a hora. Lucas 17, 32. Lembre-se da mulher de Ló. Vou lendo de onde a gente estava até lá, porque senão não vai fazer sentido. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Então, a mulher de Ló, né? A história da mulher de Ló no Velho Testamento. Eles estavam escapando da destruição de Sodoma e Gomorra e ela estava apegada emocionalmente à cidade do pecado. E daí Deus fala, não olha para trás, né? Vai, corre, salva a tua vida, não olha para trás. E Deus os livrou da morte, mas daí ela olhou para trás. E ela foi transformada num estátua de sal. Então, esse é um conselho que eu tenho para vocês, né? Eu tomo para mim também. Se você tem saudades do pecado, saudades da vida de pecado que você já teve um dia, saudade do que o pecado, das consequências do pecado, seja ele qual for, do prazer do pecado, né? Não das consequências, que as consequências do pecado sempre são a morte, mas do prazer do pecado. Lembra da mulher de Ló, o que aconteceu com ela, né? Ela se transformou em estátua de sal. Então não olha para trás, né? Tem uma música de Logos, do grupo Logos, que diz assim: quem tem posto a mão do arado não pode jamais olhar para trás. E essas são algumas das referências, gente. Eu não quero ler todas, porque vai prolongar muito, eu tenho que explicar cada uma delas devagarzinho. 1 Tessalonicenses 2 e 7 fala do relacionamento de Paulo com os cristãos de Tessalônica, como a mãe cuidando e zelando dos filhos. Apocalipse 2 e 20 fala de a Jezabel fez a igreja cometer imoralidades, né? Apocalipse 12 fala em descrever eventos futuros que envolviam Satã e Israel. Apocalipse 17 simboliza a religião, primeiramente dará suporte ao anticristo e depois será destruída por ele. E Apocalipse 21 e 9 fala que a esposa do Cordeiro se juntará a ele no céu e na terra perfeitos. E eu coloquei aqui o versículo de Apocalipse 22, 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, né? Essa é uma grande figura de linguagem com relação à mulher na Bíblia, que a igreja é a noiva de Cristo, né? E nós, como noiva, devemos nos manter puras para o casamento.
Eu fui perguntada essa semana passada, sobre a questão de sexualidade antes do casamento, né? Por que é pecado? E além do que a Bíblia fala, né, que nós devemos nos manter puros até o casamento, até esse compromisso, é também uma figura de linguagem da característica de Deus, né? Ele quer que a igreja, nós como igreja, sejamos puras. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva. Então, a ideia de noiva pura, ela está por toda a Bíblia, né? Do começo ao fim, da questão da pureza da noiva. E isso é essencial hoje em dia, como era naquela época. Então, essa é uma das coisas que realmente não são opiniões, são fatos, né? É um fato na Bíblia. A gente está estudando a mulher do fluxo de sangue. E pronto, terminei condições sociais e políticas no estudo histórico. E agora eu vou começar o estudo da mulher do fluxo de sangue mesmo, tá bom? Esse mês eu não vou fazer o questionário histórico da aplicação pessoal, porque senão esse vídeo vai ficar mais longo do que ele já está agora. Mas ele já tem 2 estudos dentro da mulher no fluxo hemorrágico, tem 2 estudos já nela, tá bom? Então eu vou fazer esses 2 estudos. Uma irmã perguntou para mim, foi a Cris, sobre a questão da bebida. Então, Cris, na Bíblia em si, você não vai encontrar referências que falem que beber é pecado. Beber bebida alcoólica é contra o que Deus pede. O que é que ele vai caracterizar? Primeiro, a questão do excesso, né? Tudo que é excesso, todos esses apetites da nossa vida, apetites sexuais, apetites de comida mesmo, bebida, tudo em excesso é pecado. Tudo que você não tenha domínio próprio é pecado. Então, essa é uma das primeiras características na questão da bebida. A segunda é a questão tem a bebida, domínio próprio, a questão do escândalo. Quando você se filia a uma igreja, você se torna membro de uma igreja, você tem que ver o estatuto dessa igreja antes de você se tornar membro. Se você quer beber vinho, se você quer beber cerveja, dentro daquele estatuto da igreja vai ter se a igreja, os membros daquela igreja concordaram em consumir ou não bebidas alcoólicas. Se você quer ser membro daquela igreja e você optou por ser membro daquela igreja, você bebe bebida alcoólica e você não quer deixar isso por questão você não acredita, porque a igreja coloca lá, vamos dizer, que a igreja teima que está escrito na Bíblia que é pecado. É a forma como a igreja tem. Ela não coloca como cerca, que uma coisa é você dizer que é pecado, outra coisa é você dizer que você está botando uma cerca para não pecar. São 2 coisas diferentes. Então, vamos dizer que você não concorda com o que a igreja fala, é melhor você não se filie. Porque se você se filiar e você fizer o que é errado, você vai estar sendo rebelde. Você vai estar em pecado de rebeldia. Então, o respeito à igreja para não gerar escândalo, a questão do domínio próprio, né? E deixa eu ver se tem outra coisa. Acho que é outra coisa na cabeça também. Mas esses são os 2 principais razões que não é consumido bebida normalmente em igrejas evangélicas, por pessoas de igrejas evangélicas. Tem igrejas que eu conheço que o cálice de vinho da ceia é alcoólico. Muitas vezes as igrejas não fazem mais isso porque tem irmãos, com respeito a irmãos, que vêm do alcoolismo, vêm desses excessos, e para não desencadear uma recaída desses irmãos, eles optam pelo suco de uva. Então, assim, na minha visão bíblica, né, na minha interpretação das escrituras, eu já li a Bíblia 3 vezes. Nenhum canto diz que é pecado beber álcool. Mas essas circunstâncias podem gerar pecado nesse ato, dependendo da forma como você age, né? Se é por rebeldia, se é por falta de domínio próprio, tá bom? Gerando escândalo, no caso. Vamos lá. Esse agora vai ser o terceiro e último estudo do Mulheres Como Eu nem acredito que vamos fazer o último estudo do Mulheres Como Eu, gente da minha vida.
Vamos lá. A mulher do fluxo de sangue, ela se encontra em Mateus 5, 25 a 34 e Lucas 8, 43 a 48. Esse estudo vem de 2 livros, certo? O primeiro é do meu livro de mulheres, Todas as Mulheres na Bíblia, de Sue Larry Richards. E o outro eu peguei da Bíblia da Mulher. Vou abrir aqui a minha para mostrar para vocês. Que é a minha Bíblia da Mulher. Mostrar a capa, né? Em Bíblia da Mulher. Ela foi feita em parceria da Mundo Cristão e da SBB. Vou tirar a minha capa aqui. Eu acho que estava marcando o estudo. Agora eu não vou achar mais. Socorro! Acho que vai estar na referência de Lucas. Vamos lá, vamos ver se eu acho em Lucas. Maria de Nazaré, Isabel, Ana. Viúva de Naim, Joana, Suzana. Tava marcando, eu tirei o marcador, gente do céu. Não vai estar em Lucas 8, então eu vou para tentar outra referência. Marcos 5. Mateus, Marcos, Lucas. Marcos 5, 25. Ressurreição da filha de Jairo. Não. Gente, agora eu não vou encontrar. Que peninha. Quem aí tiver aí a página e puder me ajudar, estava marcado. Tá na Bíblia da Mulher. Quem tem aí uma Bíblia da Mulher, quiser me ajudar a encontrar. Eu tava marcadinho para mostrar para vocês e fui tirar a capa. E agora eu não acho mais. Socorro, José. Mulher que perdeu uma moeda. Mas ele tem esses estudos pequenos. Normalmente, às vezes, eu anoto a página, mas dessa vez não anotei. Vou lá em Mateus, ver se por acaso tá lá, mas... Se chama A Mulher que foi curada. Sogra de Pedro. Achei! A mulher que foi curada. Mateus, tá em Mateus. Não tem... Mateus 9, gente. Mateus 9, 20 a 22. É a primeira referência da história dela. Tá aqui, esse estudozinho aqui do lado. É um dos estudos que eu vou estar usando, ó. Tá vendo? Pronto. Então, vamos lá. Não era permitido tocar seu esposo. Você imagina a vida dessa mulher. Vamos entrar agora na vida da mulher do fluxo de sangue. Gente, o meu ao vivo vai acabar aqui no Instagram. Eu vou encerrar e vou entrar de novo. Porque senão vai acabar e eu não vou poder entrar. Peraí, viu? Vou encerrar. Compartilhando stories aqui. Vou entrar de novo, gente, para as meninas poderem me acompanhar. Esperá-las. Pronto, voltei. Esperar vocês começarem a entrar de novo, porque ele tem um limite, né? Acho que de 1 hora. A mulher do fluxo hemorrágico não era permitida tocar no seu esposo. Agora você imagina a vida, se coloca no lugar dessa mulher. Fecha os olhos, eu vou lendo e você vai se imaginando nessa mulher. Você não ser permitida tocar no seu esposo ou compartilhar de celebrações tão importantes no judaísmo, como frequentar o templo, acender as velas do dia de sábado ou participar da refeição da Páscoa. Todo sábado, né, toda sexta-feira à noite, eles tinham a celebração, eles acendiam as velas do sábado na casa e essas velas, elas ficavam acesas até o fim do sábado. Então, elas eram uma ilustração visual do tempo de
descanso, né? Do dia de descanso que o Senhor deu para elas, para a gente. Então, as mulheres é quem faziam isso, mas ela não podia, porque ela estava ritualmente impura. Lembra que eu falei do ritual, né? Ela estava ritualmente impura. Ou a celebração da Páscoa, ela não podia fazer, não podia preparar, não podia... Ela era praticamente um fantasma na vida, porque ela não podia participar de praticamente nada, não podia tocar as pessoas, ela era um poste, né? Era um vaso ali, não tinha serventia nenhuma para aquela lei, né? Mesmo com tantas exceções, ela não perdeu sua fé em Deus. Marcos 5, 28. Eu vou ler para vocês. Marcos. Vou ler na Bíblia da Mulher. 5, 28. Diz o seguinte. Porque dizia, se eu apenas tocar-lhes as vestes, ficarei curada. Então, essa é a coisa que ela se dizia. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Se eu tocar nas vestes deles, eu vou ser curada. Eu não sei quais foram as decepções que você já teve na sua vida. Eu já tive muitas, né? Várias decepções. E essa mulher, com uma decepção tão gigantesca, ela não perdeu a fé. E eu fico me imaginando assim, quão fraca minha fé foi, muitas vezes. Hoje eu vejo assim, os cuidados de Deus na minha vida e as coisas que Deus permitiu eu passar e me puxou dessas coisas. Me livrou, né, mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu andei pelo vale da sombra da morte, mas eu estava ali me tremendo, com o joelho batendo no outro, de medo, né? Então, às vezes você não conseguia nem se mexer de tanto medo. E ela não. Ela, neste momento, ela focou nas vestes de Jesus, né? Ela sentiu em seu próprio corpo que estava curada de sua aflição. Então, eu não imagino como é isso. Eu já passei por situações onde, depois de orar, eu me senti um alívio profundo. Eu estou ali totalmente como se tivesse um peso nas minhas costas emocional. E daí, depois de uma oração, depois de alguém orar por mim, depois eu senti um alívio, como se alguém tivesse tirado a mochila das minhas costas. Não sei se ela tinha uma dor física, junto com a hemorragia, que ela sentiu a dor parar como uma cólica, né? Nós mulheres passamos muito por cólica, a gente sabe como cólica é horrível. Então, no momento que você tá sentindo cólica e de repente a cólica parar. Então, não sei se foi isso, não sei a que ponto extremo, mas ela sentiu naquele momento que ela foi curada. Ela percebeu fisicamente que ela foi curada. Jesus não apenas permitiu que fosse curada na sua aflição física, ele quis curá-la da sua doença espiritual e emocional, dando-lhe a paz. Gente, isso é incrível. Não é apenas a questão do físico. Você lembra que naquela época Jesus se escondia do povo, né? Ele queria reclusão, porque ele sabia que a vinda dele aqui na Terra não era apenas para a questão física, de uma coisa que hoje a pessoa está viva e amanhã você não está mais com o seu corpo, né? Nós somos nossa alma e nós temos um corpo. Então, Jesus ele não estava preocupado apenas com isso, embora ele sim está preocupado com o nosso bem-estar físico. Mas o físico é terreno, o espiritual é eterno. Então, a preocupação dele, principal, era a questão do eterno. E ele usou o físico para poder trazer a atenção para o eterno. E no caso dela, ele sabia das aflições, gente, da vida dela. Foram 12 anos de sofrimento. Não foi um dia, foram 12 anos, né, sofrendo isso. Todos sábados, imagina, 52 sábados por ano, dá 520 sábados em 10 anos, e vai dar 500, 628 sábados na vida dela que ela não pôde acender as lâmpadas do dia de sábado, né? São 12 Páscoas que ela não pôde celebrar com a família dela. Você coloca assim, você tem uma noção do que é. Imagina você passar 12 natais sem poder ver sua família. Eu moro longe da minha família, eu tenho uma ideia, mas não chega a ser extremo que essa mulher viveu, né? E Jesus, ele quer curar essa dor emocional dela. Esse sentimento de solidão, sentimento de desespero ali que ela tinha, né? E ele vai e ele cura, né? Ele a cura de sua angústia. Não, querido.
Não, não, vamos para papai, tá bom? Não. Tá bom, meu amor. Meu mamãe tá ensinando, tá bom, querido? Aham, vai lá pra papai. Ô, meu amor, cuidado. Só um segundo, meninas. Mamãe tá ensinando. Não pode vir pra cá. Vamos pra papai, tá bom? Vem cá. Vem cá, mamãe vai levar você pra papai. Cadê papai? Vamos lá, papai. Pronto, meninas. Levei ele pro papai dele. Eles estão brincando. Um, eles estão ajeitando os brinquedos. Hoje é dia de organizar os brinquedos com o pai. Aí subiu para pegar um brinquedo e não conseguiu resistir de ver a mãe, né? Mas tudo bem, já levei ele para ficar com o papai enquanto eu termino esse estudo. O Facebook, o YouTube, ele está com uma nova regra com relação a crianças aparecendo em vídeos. Então, se você tem vídeo no YouTube, vocês têm esse zelo. Eles estão com esse zelo com crianças em vídeo. Então, é uma das razões que eu tenho que ter esse zelo de não quero mostrar os meus meninos em vídeo. Então, sempre eles ficam com o papai. Se eu estou fazendo vídeo para vocês, normalmente eles estão com o papai lá embaixo. Voltando ao nosso estudo, Jesus não apenas permitiu que fosse curada de sua aflição física, ele quis curá-la da doença espiritual e emocional, dando-lhe a paz. Vamos tomar a palavra de Deus para nós nesse momento, certo? Eu vou ler para vocês, você vai fechar os seus olhos. Então, vamos lá. Marcos 5:34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmã, eu não sei qual é o teu mal. Por anos aqui nos Estados Unidos, o meu mal era não estar no Brasil. Né? Eu não sei se vocês conhecem minha história, mas eu jamais sonhei em vir morar aqui. Eu vim para cá porque o meu esposo, ele é filho de missionário, e ele ia fazer seus estudos aqui, tudo quando a gente casou, nós namoramos na adolescência, e eu vim para cá, mas nunca foi o meu sonho vir para cá, no sentido de, né, tem pessoas que fazem de tudo para vir para cá. E eu queria muito voltar para o Brasil. A gente, por vários anos nós oramos pedindo a Deus que nos levasse de volta para o Brasil. E em 2018, 2019, foi quando eu acho que a cura completa veio com 9 anos eu aqui nos Estados Unidos. Foi quando Deus disse não. Quando eu fiz o estudo dos espinhos, foi quando eu compreendi que a gente estudou o livro Vivendo com Espinhos, né? Se você não, a gente não está fazendo o estudo dele esse mês, porque a gente já completou o estudo. Mas ele mostrou as formas bíblicas de se viver com os espinhos. E morar aqui era um dos meus espinhos, porque eu não queria, né? Uma coisa que eu era muito contra.
E hoje eu vejo as bênçãos que Deus me deu por eu morar aqui, né? A questão de disponibilidade de segurança para minha família, meus meninos brincam lá fora tranquilamente, eu não tenho medo, né? Lógico que tem gente mal intencionada em todo canto, mas é menos a quantidade. As leis são mais rigorosas aqui. A questão da educação domiciliar, o estado que eu moro nos Estados Unidos é muito liberal quanto a isso, foi muito lutado, né? E hoje eu colho os frutos das lutas de outras pessoas, entre outros, gente, alimentação, trabalho do meu esposo, pessoas maravilhosas que eu encontrei aqui, como amigos, como família. E essas coisas hoje são frutos de muitos espinhos, são flores em meio a muitos espinhos. Mas foi muita dor, sabe? Eu sofri muito de não aceitar, você não aceitar a vontade de Deus na sua vida. Eu sabia que era a vontade de Deus, eu orei pedindo que não fosse a vontade de Deus, mas era a vontade dele. Então, assim, hoje eu posso florescer em meio aos meus espinhos. Daí vem essa questão, a fibromialgia. Outra questão, né? A fibromialgia foi assim, em 2012 eu fui diagnosticada, desde 2010 eu sofro com sintomas. A minha depressão que eu tive, né, quando eu cheguei aqui, justamente por a questão da adaptação, foi muito difícil para eu adaptar aqui. E tudo isso foram coisas que não me davam paz, eu não tinha paz, né? E a partir do momento que Deus foi me dando essa paz, filha, né? A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, vai em paz é uma coisa e fica livre do mal é outra coisa. E hoje eu tenho a consciência de olhar e ver que Cristo, nessa caminhada, né, desde a minha conversão, eu olho a minha vida antes de eu me converter, a minha conversão, meu período de adolescência cristã, né, infantilidade cristã, adolescência cristã, hoje no período de maturidade, né, não sou perfeita, mas eu tenho uma compreensão através dos meus estudos nas escrituras, o Espírito Santo vai mostrando, não é você ter orgulho do que você sabe da Bíblia. Oi, Karen! Não é você ter orgulho do que você sabe da Bíblia, mas é o quanto você tenta aplicar diariamente. A disciplina bíblica que Deus tem me dado, o domínio próprio. E eu posso ver a paz que eu tenho hoje em Cristo, em quem eu sou em Cristo, em quem não é o mundo que diz o que é que eu sou. Você tem a segurança de quem você é em Cristo, sabe? Isso dá paz. A paz que eu coloco no meu lar, que eu trago para o meu lar. A paz de você poder plantar os bloquinhos para construir tua casa todo dia. A paz de não perder a humildade de pecar contra alguém e dizer, irmão, me perdoe, né? Eu não quis te ofender. Vou prestar atenção, vou ser diligente para não fazer isso de novo. Não permita que o orgulho, que mágoas estejam sendo pedras de tropeço na tua vida. Né? Vamos ser humildes para reconhecer os nossos pecados. E perdoar as pessoas, né? Poder perdoar as pessoas que nos ofendem, para que nós possamos ser perdoados, certo? Então, eu acho que isso tudo estava envolvido nesse momento que Jesus... Eu não sei o que é que ela passou na vida, gente. Quanta gente pode ter xingado, chamado de impura. Nossa, e naquela época, se você tinha uma pureza assim, era por causa de pecado, né? Os judeus, eles pensavam muito isso, que quando você tinha uma enfermidade, até perguntaram para Jesus, com um homem cego, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Aí Jesus fala, nem ele nem os pais que pecaram. Jesus fala, ele nasceu assim para que a glória de Deus, né, para que a vontade de Deus se manifestasse nele. Então, assim, eu não imagino que essa mulher passou em 12 anos. O tanto de sofrimento que ela passou. Mas eu não acho que vai ser muito diferente no sentido de... Não existe sofrimento maior e menor. Deus dá o que a gente pode exportar, né? Oi, Érica. Mas o que eu penso é que todos nós temos
sofrimento, todas nós temos limitações, todas nós temos espinhos, né? O que nesse estudo a gente pegou a figura do cacto, por ser justamente essa questão do florescer entre espinhos, né? Você ter espinhos na vida e você poder florescer. Muitas vezes os espinhos não são tirados, como no caso da doença crônica, né? Eu vou viver com fibromialgia o resto da minha vida. Hoje eu tenho compartilhado com vocês a questão do meu tratamento com óleos essenciais que eu estou fazendo com a minha aromaterapeuta, a Érica, está aqui nos assistindo. Mas é uma coisa que eu vou ter que fazer o resto da minha vida, né? Eu não fui, neste momento, eu não fui curada assim. Pode ser que eu seja curada? Pode. Mas eu acho que Deus tem usado isso para a sua glória, sabe? Deus tem usado isso porque Ele quer, Ele quis, Ele permitiu. Não vou dizer que Ele me deu a fibromialgia, mas Ele permitiu que ela acontecesse para a glória dEle, para que o nome dEle fosse glorificado. Da mesma forma ela, né? Ele permitiu que ela tivesse esse fluxo de sangue por 12 anos, mas Ele lhe deu a paz. Ele lhe salvou, né, através do seu poder, da fé dela de tocar nas vestes. Jesus sentiu sair poder dele. Né? Eu não sei até que ponto isso custou alguma coisa a ele, se ele sentiu dor, se ele sentiu, mas ele sentiu sair poder. Ela tornou-se uma testemunha do poder de Jesus. Devemos ir em direção e alcançar tocando em Jesus. Então, você imagina a sua vida toda, você passar todos os dias, do momento que você acorda, do momento que você vai dormir toda noite. Você está indo em direção a tocar naquelas vestes, né? Alguém te xinga, alguém te ofende pelo evangelho, foca nas vestes, né? Foca em Cristo, na pureza de Cristo. Foca no tanto que Ele nos dá paz, foca na paz que Ele tem nos dado. O poder dele é ilimitado. Eu lembro que muitas vezes eu deixava de pedir coisas a Cristo porque eu não queria incomodá-lo com o meu pedido. Né? Nossa, ele tem tanta coisa para fazer e eu aqui pedindo uma coisa tão boba, né? Mas, gente, eu fico imaginando meus filhos hoje. Eu quero que eles me peçam coisas bobas, né? Eu quero poder agradá-los e amá-los e cuidar deles. Eu quero que eles se sintam amados. Isso é importante para mim. E hoje, como mãe, eu vejo que Cristo quer isso também, essa intimidade, né, conosco. E isso é importante que nós possamos compreender. Ele não parou aquela multidão toda. Quantas pessoas não se esfregaram nele naquela multidão? Ele está no meio ali, os discípulos tentando, né, conter a multidão, e ele ali no meio sendo espremido. E aquela mulher foi uma que Cristo quis direcionar, né? Cristo quis curar sua saúde emocional. Ele quis curar suas feridas emocionais. Quis dar-lhe a paz. O seu poder é ilimitado e disponível a todos que o buscam. Aí agora eu vou entrar, esse aqui foi o estudo do livro da mulher, do Mulheres na Bíblia, todas as mulheres da Bíblia. Agora eu vou entrar no da mulher da SBB, né? No da Bíblia, da Mundo Cristão e da SBB. 12 anos de sofrimento com uma hemorragia crônica. Fracasso em sarar e também financeiramente. O texto fala que ela gastou tudo que ela tinha com tratamentos, né? E eu não gastei tudo que eu tinha com tratamentos, mas eu tenho uma ideia do fracasso dos tratamentos, né? Porque com a fibromialgia, gente, eu já tentei medicações para dor, medicações relaxantes muscular, medicação para dormir, natural, e também remédio para dormir, quando eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Tipo o Dramin, né? Já tentei atividade física, né? Em diferentes fases desses 8 anos. Já tentei antidepressivo, tive efeitos colaterais péssimos. Anticonvulsivo, tive efeitos colaterais péssimos. Agora eu tô fazendo aromaterapia, graças a Deus, sem efeitos colaterais. Mas, gente, foram anos tentando, foram 8 anos, né? Ela passou, e assim, não era sangue, né? Então é uma coisa que ali fisicamente, eu tinha restrições de fazer coisa com minha família, e eu sei quanto isso me doía. Às vezes meu marido ia brincar com as crianças, até hoje tem algumas coisas que eu não consigo fazer.
Eles ficam bolando no chão, brincando. Eu sei que se eu for fazer aquilo, eu vou ficar toda quebrada. Então, eu nem tento. Eu brinco, eu agarro, eu beijo, eu tenho o meu jeito de amar. E eu aprendi a viver com as minhas limitações, né? Mas eu não imagino o tanto que ela tentou, gente. Tanta coisa que ela tentou. Remédio caseiro naquela época, né? Tudo era caseiro, então... LX, coisas para passar na pele, médicos e médicos, né? Ela aproximou-se de Jesus por trás, pois considerava-se inferior. Você imaginou por que ela não veio na frente de Jesus e falou, Jesus, me cura, né? Eu sei que o Senhor tem poder de me curar. Ela não se achava nem pura para falar com Jesus, gente. Ela não se considerava nem pura para chamar a atenção de Jesus. Ela queria ser curada sem nem chamar a atenção. Deixa eu aqui no meu canto, né? Me deixa. Deixa eu só tocar nele e receber este poder vindo dele, né? Pois ela se considerava impura, gente. E essa é uma palavra muito pesada. Mas é isso que ela sentia. Ela se considerava inferior. Você já se considerou inferior a alguém? Eu já, né? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu lembro, aqui a cultura é bem diferente do Brasil. E eu lembro que eu me sentia muito inferior aos americanos. E pessoas me faziam se sentir inferior, né? Não era que eu me sentia inferior de ser menos que eles, entendam. Era porque eu me sentia, por eu ser imigrante e não ser cidadã. Então, são duas coisas diferentes. O imigrante, ele vem morar, ele é residente permanente naquele país, né? Eu casei com meu esposo, que é americano, daí eu vim toda legalizada, toda documentação, mas você sempre se sente menos do que aqueles que nasceram aqui. Pelo menos foi assim que eu me sentia, né? Minha opinião pessoal do que eu vivi. E não foi até esse ano passado, fim do ano passado, quando eu peguei minha cidadania, quando eu apliquei, estudei para a prova, fui fazer a prova da cidadania, passei, me tornei cidadã americana, que isso passou. Tipo, mesmo pagando meus impostos todo ano, fazendo tudo direitinho, né, de acordo com a lei, de tudo que eu faço, eu ainda tinha essa coisa de me sentir menos. Eu fico imaginando ela, né, numa comunidade tão fechada, se sentindo ali ritualmente impura, constantemente por 12 anos. Então, assim, é muito triste. Mas ela creu. Eles só enxergavam a multidão, mas Jesus, ele enxergava os indivíduos. Então, quando você olhava para aquela massa de cabeças, né, ao redor de Jesus, os discípulos, eles só enxergavam a multidão. Gente, era uma multidão, mas Jesus não. Ele sabia o que cada pessoinha ali estava passando, né? Ele tinha esse conhecimento. Ela era mais que um corpo com hemorragia. Então, não sei qual é a tua doença, irmão. Não sei o que você passa, não sei o que você tem. Mas você não é só um corpo com depressão. Você não é só um corpo com fibromialgia. Você não é só um corpo com câncer. Você não é só um corpo com enxaqueca crônica. Você não é só um corpo com doença de pele. Você é uma mulher em necessidade. Uma pessoa que tinha necessidade. A necessidade dela era física, emocional e espiritual. Todas nós temos essas três necessidades. Necessidade física, necessidade espiritual, né, emocional, e necessidade espiritual. E através desse contato com Jesus, o que é que ele faz primeiro? Ele assegura quem ela é. Ele diz, filha. A primeira palavra que sai da boca dele. Filha. Podia ter dito qualquer coisa. Por que ele escolheu dizer a primeira coisa? Filha. Ele diz, quem você é? Você é filha. Gente, ser filho naquela época, hoje em dia também, mas naquela época era algo que te dava todos os direitos, né? Aquele direito de relacionamento, direito de herança. Você ser filho era o mais alto dentro de uma família que você poderia ser. E ele fala, filha. Ele assegura quem ela é. Então, eu não sei qual é o teu problema nesse momento, né? Onde você está, se você se sente em casa ou não. Mas você tem um pai. Você é filha, né? Se você se arrependeu dos seus pecados, se você chegou em Cristo, né, em Deus, e disse, Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo disso. Eu quero
deixar isso para trás e seguir com fé que o Senhor vai me capacitar a não cometer mais tais pecados. Nós temos a segurança nas Escrituras que Ele nos adota como filhos. Nós somos filhos de Deus a partir daquele momento. Nós éramos criaturas e nós passamos a ser filhos. E um filho de Deus nunca é abandonado. E Ele a mandou embora, livre de suas ansiedades e de alma curada. Gente, o que é isso? Livre de suas ansiedades. Você tem noção que é uma pessoa ser livre de suas ansiedades? Eu não sei quais são suas ansiedades, mas as minhas transbordam, né? Eu lembro que quando eu estava grávida, quando eu fui diagnosticada, eu não sabia se eu ia conseguir engravidar um dia. Eu não tinha filhos, né? Eu não sabia se eu conseguia engravidar. Não sabia se eu conseguia segurar o filho na minha barriga sem ter algum aborto espontâneo. Não conseguia saber se eu poderia ter um parto, se eu quis sobreviver a um parto. Não sabia se eu conseguiria criar um filho. Tudo isso passa na cabeça de uma pessoa que tem limitações. O que ela pode, o que ela não pode fazer. Se ela faz uma coisa, que consequências ela vai ter daquilo que ela está fazendo. Mas Cristo diz, vai em paz. Vai em paz. A tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Então, todos nós temos maus. Todos nós temos situações que nos acorrentam ainda, né? Mesmo que a Bíblia é clara quando diz que nós estamos livres do pecado, nós não somos mais acorrentados ao pecado. Mas nós nos acorrentamos. Parece que está aqui a corrente, aí Cristo vai lá, através do sacrifício dele, quebra a corrente, aí a gente fica olhando assim para a corrente, aí a gente vai lá e segura a corrente, né? Você fica procurando problema para sua vida. Outra, você está lá quieta no seu canto e vem pessoas querendo colocar correntes em você, né? Muitas vezes nós corremos atrás do problema, muitas vezes os problemas nos alcançam, né? Eu não sei que tipo de problema você está passando, mas ele é claro quando ele diz, fica livre do teu mal. Você está livre. Livre. Livre, livre, livre. Marcos 5, 34 e 35. Ele já começa indo em direção, né, para casa de Jairo, já para abençoar alguém mais. E Jesus ajudava a todos, gente. Ele ajudava todos aqueles que vinham para ele. Eu nunca vi nas escrituras nenhum texto, eu já li a Bíblia, né, como eu falei para vocês 3 vezes, e eu nunca vi um texto de uma pessoa que veio, se aproximou de Jesus e não foi transformada de alguma forma. Inclusive as pessoas que não aceitaram serem transformados. Um exemplo, o homem que chega para Jesus e fala, pai, o que é que eu preciso fazer para chegar ao reino dos céus? Ele fala, vende tudo que tem e entrega aos pobres e me segue. Sai dali triste, por quê? Porque ele não queria fazer isso. Não queria se desprender dos bens materiais. Mas ele foi transformado. Porque ele sabia, a partir daquele momento, o que ele devia fazer. Ele sabia que ele tinha, o tesouro dele estava no lugar errado. O coração dele estava no lugar errado. E assim o seu tesouro estava no lugar errado. Então, eu não sei qual é a tua realidade, irmã. Eu não sei qual foi tua realidade nesses 24 meses. Eu tive... Esse estudo me custou muito, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Mas não tem nenhuma pessoa que chega em Jesus sem ser transformada. E eu agradeço muito a Deus, porque foram tempos muito difíceis que eu tive para poder trazer esse estudo para vocês. Muitas de vocês sabem da minha história, outras não acompanharam, né? Estão chegando aqui agora. Mas eu adoeci muito nesse tempo. Eu tive meses de eu ter que atrasar um pouquinho. Não, graças a Deus, não atrasei nunca as mulheres, mas eu tive que fazer coisas em diferentes datas, ou esperar um pouco, fazer junto, fazer separado, para poder conseguir vir aqui todo mês e ensinar vocês. É um compromisso muito grande, né? Era um capítulo por semana para eu ler, fichar o capítulo,
escrever na minha agenda, tirar foto, postar, fazer vídeo no Facebook, fazer download, botar no YouTube, colocar no Instagram a propaganda do vídeo que já estava no YouTube. E assim foi durante 24 meses. Doente, saudável, triste, feliz, não importa as circunstâncias, eu precisava ensinar. E Deus foi me usando, né? Eu repostei para vocês no Instagram um dia desses que dizia assim que 95% de quando você ensina, né? A melhor forma de aprender é ensinando. E hoje eu vou ser cobrada muito mais do que todos vocês, porque eu aprendi, né? Eu sei o que é que eu devo estar fazendo. E eu tenho uma visão bíblica mais acentuada dessas mulheres, né? Elas são como amigas minhas agora. Eu estudei uma delas por mês durante 24 meses, né? E elas são como amigas queridas. Cada uma delas me ensinou uma lição para a minha vida. E são através dessas liçõezinhas que eu fui aprendendo. Assim também como todas vocês, eu agradeço muito a todas vocês que... Não vou dizer nomes, porque se eu disser nomes eu vou esquecer alguém, eu vou ficar triste que eu esqueci alguém. Porque vocês sabem que eu sempre esqueço, né? Então, eu não vou dizer nomes, mas eu agradeço a todas que desde o início fizeram um estudo comigo. Eu sei que muitas de vocês pararam na metade por ou falta de priorização, ou questão de, naquele momento de vida, engravidou, ou teve filho, ou... Ai, gente, tanta coisa. Parou de trabalhar, voltou a trabalhar, filho foi para a escola, saiu da escola, estava trabalhando, ficou desempregada. Então, tem muitas situações de todas de vocês, mas eu agradeço do fundo do coração a todas que permaneceram até o fim, estudando cada mulher no seu tempo. Seja uma mulher a cada 2 meses, uma mulher a cada 3 meses, mas que está ali perseverando, aos poucos, indo, que é aos poucos que a gente acumula, né? E se eu tenho uma palavra para dizer para vocês, estou aqui até emocionada, para dizer para vocês aqui no Mulheres Como Eu, terminando esse estudo, vá em paz. Vá em paz e tenha fé, que a tua fé vai te salvar. E vá em paz e fica livre do teu mal. Não sei qual é o teu mal, não sei o que está acontecendo na tua vida, mas o Senhor sabe. E entrega a Ele. Eu vou orar nesse momento, terminar esse estudo depois de 24 meses. E vou orar por todas nós que começaram o estudo, né? Eu nem sei quantas mulheres, gente, estão fazendo esse estudo, porque tem mulher que começou e parou, tem mulher que começou agora, tem mulher que... E assim sucessivamente, são muitas, né? São muitas mulheres, mas assim, a média que eu tinha era de pelo menos 1000 mulheres que estavam fazendo esse estudo nesses 2 anos, talvez mais, talvez menos. Tinham igrejas que fizeram. E eu vou orar, que o Senhor nos abençoe. Depois desse estudo, quem quiser ir no meu YouTube, fazer logo a inscrição no YouTube e ver o playlist, você já pode começar do estudo 1. Você faz um estudo por semana, vai de levezinho, não precisa fazer tudo de uma vez. Você vê assim, a quantidade de estudos, você parece pré-carregada. Não foca no tanto, foca em no que você vai fazer naquele mês, naquela semana, naquele dia. Foca na próxima coisa que você precisa fazer. E é assim que a gente vai acompanhando e podendo ter paz, tá bom? Vou orar nesse momento. Senhor Deus, eu te agradeço, porque o Senhor sabe as lutas que nós passamos nesses 24 meses de mulheres como eu. O Senhor sabe que o inimigo realmente se levantou contra esse estudo, porque ele sabia a quantidade de vidas que seriam transformadas. Eu te agradeço pela tua capacitação através do Espírito Santo, porque nada vem de nós, né? É teu dom que o Senhor tem dado. A escrita, a pintura, o Senhor tem me ensinado. A Ana Karen, que fez todas as ilustrações das mulheres. A Liz, que me ajudou com o panfleto, com as ilustrações para colar na Bíblia. Te agradeço por todas as mãos que passaram esses estudos. Te agradeço porque o Senhor cuidou de nós. Te agradeço porque o Senhor me ajudou a cada semana estudando a tua palavra e podendo trazer esse estudo para as meninas no Brasil e no mundo, né? Tem meninas em Portugal, tem meninas aqui nos Estados Unidos, tem meninas no mundo todo que estão podendo ter acesso através da informática, né?
dessa grande ajuda que é o YouTube, redes sociais, sendo usadas para a tua glória, Senhor. Senhor Deus, eu te imploro, nos dá a paz. O Senhor sabe qual é o mal de cada uma de nós, físico, emocional e espiritual. Eu te imploro, Senhor, que na tua graça e misericórdia, o Senhor nos perdoe os pecados. O Senhor nos lave com o teu sangue. Senhor Deus, que a tua graça e misericórdia nos acompanhe todos os dias, que o Senhor sorria sobre nós em felicidade, em ver o nosso processo de santificação. Obrigada pela tua palavra que mostra que a tua obra vai ser concluída em nossa vida. Que nós possamos ter fé, Senhor. Que nós possamos nos arrepender e ter fé que o Senhor está ao agir na nossa vida. Nós não estamos abandonadas. Nós não somos crianças abandonadas sem pai e mãe. Nós temos um pai que nos chama de filha. Nós temos um pai que se importa. Um pai que se importa com o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, seu Pai. São muitos. Mas nos capacita com o teu fruto do Espírito, que nós possamos ver domínio próprio, bondade, gentileza, todos os outros fruto, né, que o Senhor tem nos disponibilizado, que é uma coisa disponível, mas que nós temos que trabalhar através da força que vem do Espírito Santo, porque nunca é só nós. Sozinhos nós não fazemos nada. Senhor Deus, ajuda todas essas mulheres do cafezinho. Não sei nem te dizer quantas, em quem, onde, mas o Senhor sabe. Que elas possam estar acompanhando os estudos, que elas possam aprender perseverança, que elas possam dizer não ao pecado, escolher obedecer através dessa força que o Espírito Santo dá. E que elas possam ter maturidade e reconhecer, não ter orgulho, nenhuma forma de qualquer conhecimento que a Bíblia possa proporcionar a elas através do Espírito. Mas que elas possam entender esse conhecimento como uma intimidade contigo, como pequenos passos de intimidade. Então eu te agradeço por isso, Senhor. Senhor Deus, obrigada. Obrigada por mulheres como eu. Obrigada por 2 anos de estudo. Obrigada porque o Senhor não tem nos abandonado. O Senhor não me abandonou, Senhor, nesses 2 anos. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, obrigada por isso, Senhor. Senhor Deus, obrigada. Só tenho a dizer obrigada. Obrigada por o Senhor me abençoar, poder florescer entre espinhos. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não tirou os espinhos, mas o Senhor nos abençoou a aprender a florescer em meio a eles. Em nome de Cristo, eu te agradeço, ó Pai. Amém. Meninas, eu vou ler para vocês o versículo do Mulheres Como Eu, que vai aqui estar na capa do planner, porque eu acho que é muito especial a gente poder ler esse versículo. Foi o versículo de onde tudo começou, né? Vou terminar com ele, vou fechar com ele. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto, e lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Então, que você possa segurar nesse versículo, é Isaías 58:11. Que você segure nesse versículo e que ele seja fonte de encorajamento para a tua vida, nos teus desertos, que o Senhor protege, que o Senhor providencia e que o Senhor não desampara, tá bom? Um beijo, eu amo vocês em Cristo. Um beijo, Grace. Grace está falando aqui agradecendo. E que o Senhor possa estar cuidando de vocês. Eu amo todas vocês em Cristo. Vocês são queridas do meu coração e eu oro pela vida de vocês, tá bom? Um beijo, vão em paz. Um beijo. Tchau, tchau.